Fala galera, tudo bem? Esse vídeo é uma parceria entre o nosso canal e a página do Facebook Toque Me Voe. É um bate-papo sobre futebol. Essa é uma reprise que entrará no ar todas as quartas-feiras. Então não deixa de acompanhar, não deixa de seguir também. Entra lá na página do Facebook e se inscreve lá na página também. Se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe e até a próxima. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Mais inevitável que Tassiano de titular e menos atrapalhado que Cuesta em gauchão. Está começando mais uma live do Toque Me Voe. E nesta noite de segunda-feira já está comigo o treinador Ricardo novamente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prazer estar aí batendo mais um papo falando de futebol. Vamos aí se divertir um pouco. É isso aí, vamos se divertir. E a gente tem algumas novidades antes de começar a live de hoje. Para você que não quer perder nada, o Toque Me Voe já está disponível no Spotify e no Google Podcasts. Toda semana a gente sobe as lives para lá, você pode acompanhar, curtir, compartilhar com seus amigos, enviar para os seus contatos do WhatsApp. E o link para o nosso podcast está na nossa página e a gente também vai deixar aqui nos comentários desta live desta segunda-feira à noite, após uma rodada de gauchão onde o Grêmio venceu por 2-0 a equipe do Sportivo e o Internacional venceu por 4-2 a equipe do Ipiranga. Fala para mim, Ricardo, o que a gente toma como lição das partidas desse fim de semana para a dupla Grenal? Cara, eu acho que o Inter primeiro jogo, né? Depois, acho que 3 ou 4 treinos apenas, então nem dá para pensar muitos erros individuais, jogadores, principalmente dos jogadores que ficaram 10 dias parados, e o Grêmio dando espaço para alguns guris que não tinham tido espaço, né? Então, eu acho que é mais observação mesmo de peças do que do coletivo, porque não deu tempo ainda de colocar nenhum trabalho ainda pro ano, assim, né? E ver peças individuais. Tem gurizada aparecendo, tem o Guerreiro, né, voltando de lesão, tem os meninos ali do Grêmio também aparecendo bem, mais um lateral que eu gostei de ver sábado. E assim, é começo de temporada, é uma temporada, se a do ano passado foi atípica, essa foi mais ainda, porque não teve pré-temporada. Então é momento de testar, de repente dar os últimos testes de alguns jogadores e colocar o que está sendo planejado em dia, né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional, eles tiveram menos tempo para se planejar para o gauchão, porque a gente sabe que os times do interior, eles fazem uma pré-temporada antes, né? Porque eles não estão disputando esses campeonatos, alguns não estão disputando Série A, não estão disputando Série B, não estão disputando Copa do Brasil, tem mais tempo para se preparar. Por isso que o Campeonato Gaúcho, ele costuma ser mais pegado, ele costuma ser mais aguerrido, ser mais truncado assim no início, até porque a equipe do Grêmio esse ano, e a do Internacional também, ela não vem de pré-temporada, né? Não teve férias, não teve tempo de descanso para os jogadores. Fez uma transição com a base e depois já vieram os titulares. Então, esse período de adaptação vai ser muito importante. Mas, começando a análise pelo jogo do Internacional, Ricardo, tu que é colorado, o que aconteceu? A Ferrari ontem, a gente pode dizer que ela foi engatar a partir da segunda, terceira marcha? Eu tenho alguns argumentos aqui que eu acho que eu não vou. Tem muita gente que não vai gostar, mas aquilo que eu falei, eles estão voltando, o jogador tá escutando modelo de jogo diferente do treinador, ele se aproxima mais do que o Kudê fazia, mas ainda é diferente. Então, assim, até esse nível de exigência mental no atleta, ele tem causado algumas falhas. Eu vi bastante crítica ao Zé Gabriel, porque voltou lá para trás. Não digo que ele esteja bom e nem que eu acho que é o melhor zagueiro,
mas eu queria pontuar algumas coisas. Ele não errou passe de lado. Sim. Tá, então foi erro de passes de quebra da linha de defesa, de tentando fazer essa bola entrar mais rápido no jogador do meio de ataque, errou. Mas não foi o passe convencional de zagueiro pegando, dando para o lado e deixando a bola rolar. Então eu daria um crédito nessa questão, assim, que tá arriscando algo diferente, que é o que o treinador pede. Tá dando certo? Não. Mas, como a gente falou, não teve pré-temporada, não teve tempo de treino, então, assim, eu ainda acho positivo, pelo menos não é um jogador que está se escondendo. Sim. Eu tenho uma pergunta para ti, porque tu tem o olhar, né, o olhar não só do torcedor, mas o olhar do treinador, né, que é um olhar já diferente da gente a gente que fala de futebol aqui mais de galhofa, né, e o Zé Gabriel, ele é um jogador que quando ele vem para o Internacional, ele no Corinthians, ele foi descendo de posição, se a gente pode dizer assim, né, ele começou como centroavante, depois ele virou segundo atacante, depois ele virou meia atacante, meia, jogando com a 10, aí virou volante e hoje é zagueiro. Tu já tinha visto algum caso, assim, tu que já trabalhou com meninos de base, já viu algum caso, assim, que o cara vai indo cada vez mais para trás? Eu não sei qual foi a idade dessa migração dele, assim, de atacante para baixo, né? Acontece, nós temos casos aí de jogadores que eram atacante e virar goleiro de base, assim, foram mudando, assim, isso pode acontecer. Eu não digo essa distância, porque ele está nas duas extremidades, né? Do atacante para o zagueiro, mas a gente pensando assim, não indo muito, não olhando para a questão individual, porque existe muita diferença técnica, mas, por exemplo, o Guardiola é um técnico que gosta de jogar com um plantel muito mais enxuto, com poucos jogadores, e ele fala isso até no livro dele, que ele prefere fazer isso, que ele consegue manter os jogadores mais ativos e mais animados também, porque tem mais oportunidade de jogo. Porém, ele sempre, quando vai contratar um jogador, ele escolhe um jogador que faça no mínimo duas funções. Sim. Então, isso já é uma tendência ao futebol moderno, assim, de um jogador que consiga fazer pelo menos duas funções. Então, ele se firmando como volante e testar de zagueiro e tal, não seria uma coisa muito, muito absurda, assim, né? Mas aquilo que se fala bastante sobre isso, é o desejo de um técnico que queira que seja o zagueiro a começar a jogada, não o volante começando. Então, pode acontecer. Eu acho que ele é novo, né? Sim. Por exemplo, o jogo ontem, eu vi muito mais, e faz tempo que eu vejo o Cuesta dando cabeçada, fazendo umas coisas bobas assim no meio do jogo, saindo lá no meio, dando uns carrinhos, quase tropeçando. Teve uma jogada que ele saiu para tirar a bola, ele esbarrou no Zé Gabriel, derrubou o Zé Gabriel em vez do... Então, tipo assim, aí o Danilo também estava bem constante, teve umas saídas dele também meio estranha com o pé, porque é novo, né? Tudo novo. Então, assim, ali sofre mais. O atacante, ele sabe que se ele perder a bola, tem mais um monte de gente atrás deles. Sim. Então é aquilo que eu falei. Eu concordo plenamente com ele ali. Não sei, porque eu não estou vendo o que está no treino. Às vezes, eu acho que tem peças ali que se protege porque já fez um nome no time, porque já fez coisas boas para o clube, e hoje, como torcedor, a gente acaba aceitando mais erros deles do que os que estão chegando. Mas é normal tu ver jogadores que joguem mais de uma função. Tu pega o Fernandinho, por exemplo, lá com o Guardiola, chegou a jogar de zagueiro, jogou de meia. Existe essa condição, se o atleta tem condição, melhor ainda. E a tendência é que se crie e se faça mais atletas assim, mais polivalente, né? Sim. O Davi Luiz, até eu me lembro que na seleção brasileira chegou a se cogitar ele durante uma época jogar de volante, né? E jogar mais para frente, não jogar de zagueiro, né? Ele jogou no Chelsea, assim. Isso, por causa da saída de bola que ele tinha, né? Ele tinha uma qualidade no passe, saída de bola,
batia muito bem no gol, tanto de fora da área quanto cobrando falta, então fazia às vezes de volante também, né? Eu confesso que eu não me recordo agora com qual idade foi que ele veio para o Internacional, o Zé Gabriel, mas ele é jovem, né? E mesmo que ele tenha regredido, digamos assim, eu não sei se dá para dizer regredir, porque parece que é meio pejorativo para o jogador, né? Às vezes, na função tática, o jogador acaba compensando mais que na função técnica, né? Daqui a pouco, os treinadores observaram que ele tinha um desarme e ele tinha uma capacidade técnica muito maior para jogar defensivamente do que ofensivamente. Pode ser isso também, pode ser essa a análise que os treinadores de base fazem dos jogadores. Vou dar um exemplo aqui. O Grêmio, ele teve um lateral direito em 2012, se eu não me engano, ou 13, que veio da Grécia, que foi revelado pelo Fluminense, o Gabriel. Eu não sei se tu lembra do Gabriel. Lembro. Lateral direito. O Gabriel, ele tinha muita qualidade ofensiva, qualidade no passe, muito mais até que defensiva. E o Renato, naquela época, chegou a usar ele algumas vezes como meio-campo, colocando um outro lateral direito para jogar junto com ele. Colocava o Edilson naquela época estava no Grêmio, e colocava o Gabriel um pouco mais à frente, né? Tem, essas observações que os treinadores fazem das funções técnicas e táticas de cada atleta, como ele pode render mais, né? Mas o Zé Gabriel é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque quando eu fui pesquisar esse atleta, eu comecei a pensar assim, mas o cara foi do centroavante ao zagueiro. Foi que nem tu falou, né? Foi de uma extremidade à outra. Eu não sei o que acontece com o Cuesta. Eu te confesso que eu fico confuso, porque o Cuesta 2020 não fez definitivamente uma ótima temporada, foi até abaixo de outras temporadas e mesmo assim ganhou a bola de prata da ESPN como um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Mas segue ainda cometendo alguns erros que talvez, eu não sei se são as notícias de propostas que mexem com a cabeça do jogador, né? Porque há um interesse do Palmeiras em contratar o Cuesta para jogar ao lado de Gustavo Gomes. Eu não sei, mas é um atleta que essas falhas dele têm me chamado a atenção. Uma questão psicológica, digo até quando ele tem o Molê do lado dele, tem alguém para estar corrigindo as falhas dele, né? Aí quando ele vê um menino, de repente, do lado dele, ele já fica mais nervoso ainda, acaba cometendo uns... Eu lembro, não sei qual foi o jogo aí do ano passado, ele dando um carrinho de cabeça na bola. Foi. que é uma questão de gesto técnico, não é nem... Não dá para entender, né? Não dá para entender muito. Sim, a bola veio rasteira e ele se agachou e saiu dando testada na bola. Mas o Internacional, nessa partida em específico contra o Ipiranga, ele abre o placar aos 6 minutos com o Yuri Alberto, parecia que ia ser um jogo tranquilo, não é? Depois ele toma um gol aos 44 do Cristiano. Aí o próprio Zé Gabriel vira a partida, aliás, empata, né? Porque tomou a virada aos 50 com o gol do Maurício. O Zé Gabriel empata. E aí, após os 90 da segunda etapa, ali o Edenilson faz de pênalti, depois o Patrick marca nos acréscimos. O que tu acha que deu para ver? É claro que ainda é cedo para a gente fazer uma análise, mas deu para enxergar minimamente, observar, deu para perceber alguma movimentação tática que já dê para olhar e dizer assim, isso é coisa do treinamento que foi dado durante a semana? Então, ele tentou botar, ele treinou até, eu não lembro qual foi o jornalista que botou um vídeo no Twitter falando, nunca tinha visto um treino assim, que tava os goleiros jogando uma parte do treinamento com os pés, junto com os atletas de linha. E deu para ver que ele tentou começar com, por exemplo, o Edenilson de primeiro volante, na frente dos zagueiros, para já ter uma boa qualidade já no início ali. Sim. Chegou uma hora, eu acho que ele vai querer fazer isso, tá? Deixar mais qualidade vindo de trás já, a bola mais no pé e tal. Ele viu que não estava dando certo no jogo, porque é pouco tempo de treino também, e ele botou o Lindoso ali para voltar a ser aquela bola de segurança, e já trouxe... O Lindoso acabou jogando como o Kudê gostava, daí se enfiando, que era o Musto fazia muito isso, né? Que se enfiava no meio dos dois zagueiros. E impressionante que foi que o Lindoso
acabou dando essa segurança, deu uma melhorada ali, parece que os zagueiros ficaram mais seguros e deu uma melhorada nisso, assim, quando ele fez. Por isso que eu digo assim, não dá para dizer, eu não concordo com o Lindoso e tal. Foi 3 treinos. Ele tentou fazer uma coisa diferente, ele achou ainda, não sei, alguém deve ter falado para ele que o Marcos Guilherme joga de ponteiro, porque ele botou o Marcos Guilherme de novo. Então ele tentou essa ideia assim de um jogador pela esquerda, outro pela direita, os volantes não indo tanto. Sim. E depois ele foi mudando porque ele viu que não deu, assim. E fica aqui uma provocação, então. Seria o Marcos Guilherme e o Tassiano do Internacional, que não sai nem por um decreto? Nada tira ele dali? Eu não faria essa comparação, porque acho que o Tassiano ainda rende mais pro Grêmio do que o Marcos Guilherme pro Inter. O Tassiano, por exemplo, nesse jogo de sábado, ele foi uma como é que pode dizer? Importante, né? Ele foi a segurança dos meninos ali. Então fez o gol também. Então, assim, eu acho que o Tassiano ainda rende mais pro Grêmio do que o Marcos Guilherme rende pro Inter. Eu não consigo ver essa velocidade no Marcos Guilherme. A velocidade dele não é vertical, é mais horizontal. Geralmente a velocidade dele é pegar a bola da extremidade direita e ir para o meio do campo para a esquerda. Assim. O Marcos Guilherme ele surge no Fluminense, não é? Acho que é o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, exatamente, Atlético Paranaense. Eu quero já aproveitar aqui para mandar um beijão para o meu pai e para minha mãe que estão participando hoje, assistindo aí do Brasil, do outro lado do oceano, né? Estão acompanhando a gente aqui, um beijo para vocês. Sabe que o Tassiano, ele é assim, ele não é um jogador decisivo, ele não é um jogador com grande habilidade técnica, enfim, não é colocar o Tassiano numa final de Copa do Brasil que vai resolver os problemas do Grêmio, a gente já viu isso, né? Mas ele é um jogador que eu acho no mínimo engraçado, porque quando ele surge, quando ele vem para o Grêmio, ele foi o goleador da Série B daquele ano. E aí o Grêmio contrata ele como goleador. E de repente, e aí talvez pode ser uma análise errada minha, mas de repente, o que prejudica tanto ele é que desde que ele chegou no Grêmio, a gente ainda não sabe qual é a função dele, qual é a posição que ele joga, por exemplo. É como se fosse assim, ele chegou da Série B no Grêmio, tinha Luan, tinha Everton Cebolinha, tinha Douglas, tinha se eu não me engano, já tinha o Fernandinho, já tinha saído o Fernandinho, ele chegou antes, né? Chegou na da Libertadores ainda. Então, o cara não tem opção de jogar na posição dele. Daí o técnico olha para ele e diz assim, tu pode jogar de volante, tu pode jogar de lateral, tu pode jogar de zagueiro, e o cara vai. O cara quer jogar, ele vai. Então, eu acho que até hoje a gente nunca viu, de fato, o Tassiano jogar 4, 5, 6 jogos na posição dele. Uhum. Né? Se ele foi goleador da Série B, em alguma posição próxima do gol ele jogava. E até hoje eu não vi o Tassiano ser testado 1, 2, 3, 4, 5, exaustivamente na função dele, para a gente olhar e dizer assim, presta para o Grêmio ou não presta para o Grêmio. A gente fica mais naquela coisa assim, de novo o Tassiano, porque também acaba pegando a marca, né? Essa é a grande questão, pega aquela marca ruim do jogador, né? De novo o Tassiano, vai colocar o Tassiano. Sai um volante, coloca o Tassiano. Sai um lateral, coloca o Tassiano. Sai um zagueiro, coloca o Tassiano. E acaba sendo que até o próprio jogador fica prejudicado por essa imagem, né? Já o Marcos Guilherme, ele teve todas as tentativas do mundo na posição dele. Eu acho que aí acho que é mais ou menos por aí que vai a análise também, né? Ele já foi testado na posição dele e ele não tá rendendo o que se espera dele na posição dele. E o Tassiano, a gente tá ali, né? Um dia joga de gandula, no outro dia titular no lugar de Jean-Pierre, no outro dia ele joga de volante com o Lucas Silva, no outro dia ele joga de lateral direito, ele fica ali meio que fazendo como se fosse o Coringa do Renato ali, vai suprindo algumas necessidades e acaba não mostrando nada, não mostra nada e compromete em alguns momentos, né? Porque o gol do Palmeiras que sai no contra-ataque do Rafael Veiga passou voando por ele, né? Lembrou muito
lembrou muito aquela jogada do Lukaku na Copa do Mundo, passando pelo Fernandinho como se fosse um trator, né? Passando voando. Mas eu ainda acho que ele contribui assim nessa questão de realmente entender o que o treinador quer naquele momento que ele entra, independente da posição. Isso é uma virtude dele, assim. Sim, sim. Porque não é todo atleta que o treinador dá uma explicação e ele consegue... A gente escuta, às vezes, o jogador erra o passe porque tá fora da posição, uma coisa que não tem nada a ver, que o fundamento é igual em qualquer lugar. Então, assim, é uma virtude dele até nisso, né? Eu vou dizer, não é que é o cara o supra-sumo, mas eu realmente não entendo foi a questão do Marcos Guilherme, porque ele tá para ser emprestado, o clube não vai contar com ele, aí ele que não aceita sair, acho que por Fortaleza. Isso, ele não aceitou. Ele se rebelou ao clube porque não quis aceitar aí, e os caras, então tá, já que tu tá rebelando aí, vamos te dar uma punição, tu vai ser titular. Só pode ser isso. Acabou indo para esse lado, né? Então, assim, isso que eu realmente não entendi. Sim. Tu não quer jogar? Ok, vai ser titular, então. Só por causa disso agora tu vai ser titular. Ou assim, né, Josias, pode ser que então o Ramires pensou, vamos ver então, se rende mesmo, vamos dar a última chance, aproveitar esses primeiros jogos. Eu não deu tempo de treinar ainda, então eles vão jogar mais ou menos como eles já jogam. Vamos botar de novo para ver se vai. Pode ser também, porque foi nítido a hora que entrou o Caio Vidal, o time deu uma melhorada, assim, deu uma reagida. Deu uma reagida. Mandar um abraço aqui pro Marcos Israel, Colorado, que já tá com a gente aqui também. Um abraço para ti, Marquinhos. É meu primão. Um abraço. Um abração. Inclusive, o Rodinei cresceu na partida com a entrada do Caio. Sim. Fez uma entrada, quase fez um outro golaço de perna esquerda, como ele já tinha feito no Brasileiro, porque o Caio passou pela direita abrindo, então leva a marcação e ele puxou para o meio e bateu de esquerda. Então, assim, não só o time conseguiu jogar melhor ali pelo lado, mas fez crescer quem joga ali junto, né? Então, se foi isso, ok. Senão, não entendi a entrada do Marcos Guilherme. A gente tem duas notícias. Uma muito boa para o torcedor do Internacional, porque ele pôde acompanhar ontem que o Paulo Guerreiro está de volta aos campos, de volta aos gramados, depois de um drama particular, de uma lesão séria que ele sofreu. Está de volta aos gramados, e que é uma notícia animadora para o torcedor Internacional. É claro que agora a gente tem que esperar para ver o que ele vai render, voltando de tanto tempo de lesão, já com a idade que ele está, mas é um jogador que tem uma técnica excepcional. É uma ótima notícia para o torcedor Internacional. E uma que preocupa, porque o Ministério Público Desportivo, hoje, aliás, o STJD ia fazer uma denúncia ao Ministério Público, porque o Miguel Ángel Ramírez, ele foi até a Casa Mata durante o jogo do Internacional e não podia. E aí pode ter uma punição contra o treinador, ou ficar fora de 2, 3 partidas, ou pagar uma multa, enfim, agora vai ser analisado o caso. Uma pergunta para ti, Ricardo, te preocupa, de certa forma, isso, assim, que não é um treinador inexperiente, né? E o cara não sabia que não podia entrar em campo, ele não estava inscrito na partida, ele estava na arquibancada, de repente ele desce para conversar com Osmar Loz. Ali eu acho que ele estava muito afoito para trabalhar e não tinha ninguém olhando, ele acabou indo. Eu só não entendo algumas coisas, assim. Se ele não está no bid, ele não está inscrito, né? Sim. Teoricamente ele não existe para competição, ele é um torcedor na arquibancada. Sim, sim. Como é que vai dar uma suspensão de treinador se ele não é ainda, porque ele não está no bid? Mas aí eu acho pode ser alguma questão para o clube, de repente, eu não sei. Eu acho que até a gente vai ter que pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que entra até num caráter assim mais de fair play, uma punição desportiva, né? Por exemplo. Então é claro que se isso acontecer, eu vou achar uma sacanagem, porque o treinador do River Plate em 2018 fez pior, né? O Galhardo.
Ele foi ao estádio quando ele não poderia estar no estádio. Ele estava suspenso, né? Ele estava suspenso e ele foi no estádio, foi para a arquibancada, colocou o ponto no ouvido do auxiliar, desceu no vestiário durante o intervalo e não aconteceu nada, né? Virou em pizza. Então, assim, tem que ver agora se aqui no Brasil, se a FGF tem alguma lei específica, a CBF, para esse tipo de caso. Mas eu também não acho que vai ser tão... Mesmo que tenha alguma suspensão, eu acho que ali ele estava muito ativo no negócio, que queria ver alguma coisa funcionar, mas o que vai falar mais mesmo é o treinamento, é o que ele vai fazer durante a semana aí, e os auxiliares deles vão conseguir... É porque ele estava tentando impor algo que estava vendo que não estava acontecendo, e aí no calor do jogo ele acabou fazendo isso. Mas daqui a pouco o time aí tendo mais 2, 3 semanas aí, já entendendo mais o que ele quer, se ele ficar 2 jogos aí fora, vai ficar na arquibancada igual e não vai ser muita interferência. Até porque na arquibancada, se ele ficar gritando, os caras discutem ele. Mas o que aconteceu com o contrato dele? Não houve tempo hábil suficiente para inscrever porque ele já está aqui ele já está aí, aliás, no Rio Grande do Sul, há umas 3 semanas? Pois é, eu não entendi. Porque do auxiliar dele já estava, né? Então, isso que eu não entendi, o porquê. Não sei se foi algum documento do clube anterior que demorou para vir. Sim. É estranho. Miguel Ángel Ramírez pode receber gancho mesmo antes de estrear pelo Internacional. É o que está nas matérias dos jornais aqui na internet, né? Falando ainda falando ali daí do Guerreiro. Sim. O Guerreiro, no segunda bola que ele pegou no pé, acho que segunda ou terceira bola, ele deu uma bola enfiada para o Caio, que o Caio quase fez um gol, saiu na cara do goleiro. Sim. Mostrando que ele ainda tá com esse tino aí de jogar, vai levar um tempo. Ele falou que tava com um pouco de medo ainda, né? Inseguro. Mas entrou muito bem no jogo. Ele entrou melhor que o Galhardo, que não tem. O Galhardo acaba sendo uma incógnita, né? O Galhardo acaba sendo uma incógnita no sentido de que, assim, eu não quero parecer falacioso em relação ao jogador que ajudou tanto o Internacional no passado, e a gente reconhece a importância que ele teve, mas, por exemplo, o Thiago Galhardo sempre foi um jogador de futebol mediano. Ele nunca foi um excelente jogador, ele sempre teve ali naquela característica assim de um bom jogador. Mas ele era um bom jogador para Vasco da Gama, para Sport Recife, ele era um bom jogador para o Avaí, ele era um bom jogador para o Atlético Goianiense, para o próprio Atlético Paranaense, onde ele jogou um tempo. E, de repente, inclusive, ele foi chutado para fora do Vasco lá, né? Rescindiram o contrato dele lá no Vasco, o pessoal não gosta dele lá. E quando ele chega no Internacional, ele encaixa numa ideia de jogo do Kudê. E na ideia de jogo do Kudê, ele rende 15, 16 gols pelo Internacional. Quando o Internacional achou que tinha descoberto um jogador já com 30 anos, mas descoberto um goleador, o Internacional correu para renovar o contrato dele e 2 semanas depois o Kudê, que fazia ele jogar, saiu. E eu me lembro que numa das lives que a gente fez aqui, quando isso aconteceu, eu falei, o Inter renovou com o cara com a esperança de ter encontrado um goleador e o treinador que fazia ele jogar saiu. E agora ele vai decrescer, porque ele vai entrar em um outro esquema de jogo. E foi o que acabou acontecendo. Teve uma lesão também no meio do caminho, né? Mas, de fato, para mim, assim, esse ano, do final do ano passado para esse ano, foi eu acho que para os Colorados foi uma não muita, mas uma leve decepção com o desempenho, né? Apesar dele ter feito 16 ou 17 gols. Eu acho ele um cara inteligente jogando. Eu acho que ele sobressai e sobressaiu em alguns momentos pela inteligência, assim, por entender o que um treinador que era extremamente estudioso estava passando para ele. Eu acredito que é o que vai acontecer. Não digo que ele vai voltar àquele nível que ele estava, mas ele vai começar, quando o time começar a entender a proposta do Ramírez pode ser uma tendência de um crescimento dele pela inteligência e entender esse jogo jogado mais coletivamente e tal. Porque
o Inter do Abel, ele precisava dos jogadores de frente, e foi como sobressaiu e apareceu o Yuri Alberto, jogadores que pegavam essa bola com velocidade e saíam fazendo jogadas para o gol, que não era o caso do Galhardo. O Galhardo estava no lugar certo, na hora certa, para finalizar, era um toque na bola. Então fez gol de cabeça, finalização, mas tudo dentro da grande área ali. Não era lance dele 1-1, driblar alguém ou sair na velocidade. Assim. Era raro esse. Então eu acho que pode ser que ele cresça ainda, cara, com o Ramires, por ser vai ser um estilo de mais jogado, mais usado a cabeça, não só essa correria, de repente. Quem sabe ele dê uma crescida de novo, né? Mas eu só espero que não se perca um talento que nem o do Yuri Alberto, né? Porque tá aí fazendo gol, mostrando que é muita qualidade, quase fez um outro golaço depois de perna esquerda. Já vai ter o Guerreiro disputando com ele isso aí agora. E aí que se acha um lugar pro Galhardo mais atrás ali para não... Eu acho até que a dupla de ataque tem que ser, por mais que sejam duas funções parecidas, mas o Yuri Alberto ele tem a juventude, né? Ele tem a movimentação, ele tem a velocidade. E ele joga pelos lados também, né? Exatamente, a virada que ele deu, que ele domina a bola virando já para dentro da área. Foi um domínio de um toque de bola excelente e uma colocada assim, um giro rápido demais que deixou os dois zagueiros perdidos. O Marcelo Reis, que hoje não pôde estar com a gente, deixa a contribuição dele ali. Boa noite, senhores. Guerreiro e o Alberto devem ser destaque na Libertadores. Ramires vai acertar o time do Inter. É isso daí, Marcelo. E a gente já coloca aqui, ó, a interativa na tela da live do Toque Me Voe. O que esperar do Inter de Ramires? A longo prazo, tu espera, Ricardo, uma atuação como treinador, tanto de resultado quanto de desempenho, semelhante ao Kudê ou um pouco mais acima? O Ramires hoje estaria um pouco mais acima? Eu não conheci o trabalho do Kudê, tá? Eu tava na Indonésia, então lá é difícil a gente assistir coisa daqui do Brasil, da América Latina. Então eu vi o trabalho dele quando ele começou aqui no Inter. Eu gostava, mas eu acho que ele não tinha as peças que ele queria para o estilo de jogo que ele queria. O Ramires eu acho que vai um pouquinho além ainda do Kudê. E o que eu tô animado, cara, com o Ramires é a ideia de não pensar só no profissional, do pensar na base, numa estrutura de continuidade de trabalho, onde todas as categorias trabalhem junto. Então, pensando a longo prazo em tudo isso, a tendência é que o Inter possa preparar mais atletas, ter mais atletas mais bem formados já para a base, que cheguem mais maduros nessa questão de conhecimento do campo, da estratégia de jogo. Então, eu acho bem interessante. Assim. É um cara estudioso, eu vi ali uns 2-3 vídeos do treinamento dele, é o que a gente estuda de treinadores lá fora, então, que para mim que a gente até conversou na semana passada, o diferencial que eu vejo dos treinadores estrangeiros não é a hora do jogo, mas é o treinamento, é o dia a dia no campo, é treinar o atleta sem muito falatório, mas com mais treinos, atividades que façam com que ele, na hora do campo, ele resolva os problemas já mais rápido, tendo já esses feedbacks mentais aí, cognitivos para fazer. Então, eu espero, eu falei isso da outra vez, né? Eu espero que a gente tenha paciência para ver esses resultados chegarem, né? Sim, o Reis já deixou aqui também o comentário dele. Ramires demonstra um melhor conhecimento e tem vantagem de não ter o Musto. O pessoal não perdoa o Musto. O pessoal não perdoa o Musto. Pulando do Internacional para o Grêmio. O Grêmio enfrentou o Sportivo fora de casa, venceu a partida por 2-0 num jogo mais feio que bater em mãe de Gilete. Eu vou te contar uma coisa, rapaz. Olha, o jogo foi difícil, hein?
Claro que o gramado também não ajuda, né? Esses campos aí do Campeonato Gaúcho, eles dificultam bastante a bola, né? E time que precisa trocar passe acaba não tendo, né? Teve horas ali no jogo do Grêmio Esportivo que o gramado tava um potreiro, não tinha como tu passar a bola pro lado ou tocar a bola, quicava, levantava, mas mesmo assim, futebol muito abaixo, uma equipe já um pouco mais mista do que foi a equipe das outras partidas, né? O Darlan, que foi titular durante um tempo, jogou de titular, o Wanderson jogou de titular, Bruno Cortes estava em campo, Tassiano novamente em campo, Pinares estava em campo, Isaac estava em campo também, né? Não sei se tu chegou a assistir a partida do... Eu assisti. O que tu achou? Cara, mais uma vez o Wanderson, o primeiro gol, o passe dele, parece que ele colocou com a mão lá, né, pro Tassiano, né, o cruzamento. Muito, muito bem feito. Apareceu bem. O goleiro foi bem. Claro que não foi tão exigido, mas pode ser um futuro ali pro time, até porque os gremistas olham pros goleiros, não consegue, vocês não conseguem achar. Eu brinquei, eu tenho pena do Grêmio que, juntando todos os goleiros, não pegaram mais pênaltis que o Sarrafiori. É verdade, mas é verdade. Então, mas assim, o goleiro eu achei interessante. O meio de campo tava mais, já era mais peça conhecida, né? Mas eu esqueci o nome do rapaz que jogou pela esquerda lá. O lateral esquerdo do Grêmio ontem, se eu não me engano... Não, ontem foi o capitão, foi o Cortez. Não, mas o que jogou no meio lá pela ponta esquerda lá. O Léo Chu. Gostei muito, ele incomodou bastante lá o lateral direito do Esportivo, né? Então tem uns meninos ali que... O Léo Chu, ele fez uma bela temporada ano passado pelo Ceará, ele era titularíssimo do Ceará, né? Ceará que jogava com o Vinícius Vina no meio de campo e o Léo Chu aberto na esquerda, né? E ele foi bem no jogo. Mas é que tu falou, e quando o time... O Gui Silva coloca ali na nossa interativa que a primeira riada do Renato no Grenal é que o Grêmio é a Mercedes e ele é o Hamilton. A gente colocou na interativa, porque teve a interativa do Internacional, daí a interativa do Grêmio é o que esperar do Renato 2021, né? Aí o pessoal já vem com as arriadinhas, né? Com as piadas. Tem que ser, né? Tu sabe que nos últimos anos o Internacional tem sido um grande... Ele tem praticado o auto... se auto-sabotado, né? Porque o Internacional, ele fabrica os próprios memes que vão ser usados contra eles depois, né? Foi o Grenal do Trator, que daí foi o Douglas, eu vou beber de trator. Depois foi os torcedores no barco, que virou o Titanic, né? Agora veio a Ferrari, né? O próprio Internacional fabrica os memes para ser usado contra ele. Ainda mais usar a Ferrari que tá mal, né? A Ferrari não tá tão bem assim. Se o Breno for para reserva, seria melhor cancelar a conta do pai dele no Twitter. O pessoal não perdoa, rapaz. Que loucura. Teve o pai do Jean-Pierre, né? Mas você estava falando, interrompendo. E teve agora também o empresário, né, do PP. O empresário do PP sabe que nessa briga de empresário e clube, porque assim, eu vejo muitos erros em campo do Renato. Dentro de campo, no treinamento, na substituição, na demora para substituir, de repente preservar alguns jogadores e colocar mais os bruxinhos. Eu vejo esses erros do Renato. Mas tem uma coisa que o Renato defende isso lá desde 2016, aliás, que é a interferência do empresário no clube. A interferência dos empresários no clube, né? Que é aquilo que ele sempre fala, né? O jogador ainda nem fez história, o empresário já está na porta do presidente exigindo alto salário, exigindo valorização, exigindo uma venda para o futebol europeu. Assim, o Everton Cebolinha, que é o Everton Cebolinha, eu tô aqui em Portugal, do lado de Lisboa. Ele não adianta, ele não rende. Ele tá num super time aqui no Benfica e ele não consegue jogar. Por quê? Porque a exigência tática é muito maior e a exigência física também. O jogador tem que ser forte, o jogador tem que ter explosão, tem que ter uma série de fatores que no futebol europeu contam. Apesar do pessoal brincar muito, né? Futebol português é uma várzea, futebol português é ruim.
Mas não é bem por aí, né? Tanto é que o melhor representante do Grêmio aqui em Portugal nos últimos anos está sendo desculpa, está sendo o Lincoln. O Lincoln é a camisa 10 do Santa Clara e é destaque do campeonato há 2 anos. Foi revelação, agora foi destaque no último ano e esse ano já se fala dele no campeonato italiano, aqui na Europa, porque está jogando muita bola o Lincoln, que foi corrido do Grêmio. Mas a conversa era essa, o empresário ele não espera, e isso eu acho que o Renato ele tem uma certa... Ele faz a parte certa, né, que é preservar o clube, né, que é chegar e falar, não, só um pouquinho, o cara ainda não estourou. E isso que o empresário do PP fez pegou muito mal, né, cara? Pegou. Eu só acho complicado é que tá meio que uma avalanche, né? Foi o pai do Jean-Pierre, agora também não sei se o pai de Jean-Pierre não foi influenciado por esse empresário aí, porque o empresário comentou na foto dos dois, né? Era o Jean-Pierre e o PP junto, né? Isso, o Jean-Pierre e o PP junto. Jean-Pierre e o PP junto. Porque o Grêmio teve um entrave com o empresário, o Rezes colocou aqui, que o campeão português seria 4º lugar no Gauchão. É bem por aí, é bem por aí. Vamos lembrar que o campeão português é sempre o Benfica, o Porto ou o Sporting, né? Que o Sporting hoje está liderando o campeonato e o Benfica está em 4º colocado. E o Porto desclassificou o Juventus, né? E o Porto desclassificou o Juventus. Num jogaço de bola. Foi, jogaço, muito bom jogo. Fazendo gol fora de casa e tudo. Mas sabe o que acontece? É que assim, o futebol português ele é fraco, de fato, tem muito time fraco. Muito time que não disputaria quase nada aí no Brasil. Só que tem alguns times que eles têm jogadores que se destacam, né? Agora, e o dinheiro fala muito, porque o Benfica montou um time de quase 200 milhões de euros. O Benfica pagou 20 milhões para cima e metade do time que está em campo hoje. Darwin Nunes, que é um atacante uruguaio, bom de bola, o Everton Cebolinha, Severovic, tem o Otamendi na zaga, tem o Vertonghen na zaga, então não é um time fraco. E entra em campo e parece que o trabalho do Jorge Jesus aqui não consegue desenvolver. Porque o Jesus também tem vários trabalhos que não deu certo aí, né? Quando Jesus chegou aí no Brasil, eu falei pro pessoal aqui, meus amigos aqui no WhatsApp, eu falei, cara, o Jorge Jesus aqui, ele é tipo um treinador mediano. O pessoal tem, inclusive, muitos trabalhos dele aqui em Portugal que são contestadíssimos. Trabalhos do Benfica, trabalhos no Sporting, que são extremamente contestados. Ele não é tudo isso que o pessoal tá falando. E, claro, ele é um bom treinador, ele chegou no Flamengo e tal, mas sabe quem é o Jorge Jesus aqui em Portugal? Ele é o Renato Gaúcho do Campeonato Português. Ele é o fanfarrão. Ele foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro e ele veio de férias para Portugal. E aí ele foi num canal de televisão aqui na TV dar uma entrevista. E sabe o que ele falou na entrevista? Ele disse assim pro entrevistador: sabes quem vai ser o adversário do Flamengo em 2020? E o entrevistador, quem? E ele olhou pro entrevistador e disse assim: o Flamengo. O Flamengo hoje só perde para ele mesmo. Ele é esse cara, ele é um fanfarrão. E ele foi embora ganhando aos trancos e barrancos um campeonato carioca com o Odair Helman lá, com aquele time do Fluminense que não era tudo isso, batendo de frente com eles, assim, já não estava voando como era o ano anterior. Tava sendo já estava definhando, né? Já estava decaindo o trabalho um pouco, né? Porque daí o cara já também entra numa pompa, né? Que nem o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho levantou uma Libertadores, foi lá para a Sport TV no programa do Galvão e olhou para eles e disse assim: eu não preciso estudar, eu me garanto, eu me sento na beira da praia e não preciso estudar. É aquela coisa que não pode deixar entrar, né? Para dentro assim Existe a figura caricata do Renato Gaúcho, que eu acho que como figura caricata ela é importante para o futebol, porque o futebol ficou um pouco chato, o cara não pode provocar, o cara não pode brincar, mas existe a parte da ofensa, né, de tu ofender outros treinadores que optam por estudar, né, e o Jorge Jesus, ele tinha essa característica, aqui em Portugal ele tem essa característica, ele é o fanfarrão, ele é um fanfarrão, ele se envolveu em algumas polêmicas aqui, uma repórter foi fazer uma pergunta para ele,
E aí falou para ele assim no final do jogo, por que o time não jogou bem? E ele olhou para ele e disse assim, quem disse que o time não jogou bem? Depois de ter perdido de 2-0. Quem disse que o time não jogou bem? Logo se vê por que tu acha que o time não jogou bem. Tu é uma mulher? Pô, isso aí é sacanagem, né, cara? Que em 2021 o cara fala isso uma repórter. Mas enfim. Mas voltando ali pro Cebolinha, ele tá tendo espaço? Como é que tá no... Ele tem espaço, mas é que assim, existe uma característica que é uma característica dos treinadores europeus. Eles preferem o tático e o jogo coletivo do que o jogo individual. O Anderson, o Andershow, né, que o pessoal chama, quando ele vem para o Porto, ele era atacante no Grêmio, segundo atacante, ele chega aqui como um segundo atacante, mas começa a ser atrasado para o meio campo, e quando ele chega no Manchester United, ele vira um volante, e nunca mais ele conseguiu fazer gol, nunca mais ele conseguiu ser atacante, tanto que ele volta para o Internacional e joga como volante no Internacional, já não conseguiu desenvolver. O Cebolinha está passando por um processo aqui que o jogo coletivo e o tático está sendo mais importante que o individual. Então ele não joga como meia atacante, ele não joga como ponta esquerda, por exemplo, vamos usar um termo mais antigo. No Grêmio ele era um ponta esquerda, ele jogava à frente do meio campo, recebendo a bola por trás e infiltrando para dentro da área. Aqui ele joga numa linha de 4 no meio campo. Ele é um meia pela esquerda numa linha de 4 no sistema tático do 4-4-2, em que o Jorge Jesus utiliza 2 centroavantes. Ele joga com o Darwin Nunes, que é um jovem, e com o Severovic. Então a função do Cebolinha no Benfica do Jorge Jesus não é receber a bola por trás, de frente para a zaga, perto da área para marcar. É receber a bola no meio campo e carregar a bola. É passar e voltar para marcar. Então ele tá assim, ele tá numa queda de rendimento. Ele sofreu ameaça no Instagram dele, teve que bloquear a conta do Instagram dele por um tempo. Os torcedores estão revoltados com ele aqui, dizendo que preferem que ele vá embora, que o Benfica se desfaça dele, ou empreste para ele ganhar experiência. E é um jogador que estava na seleção brasileira estourando, que estava no Grêmio estourando. O que aconteceu com o Cebolinha? Nada, ele continua o mesmo. A diferença é que o Benfica, o Jorge Jesus, usa uma linha de 4 no meio campo, com o Cebolinha na esquerda, numa função mais de meio campo do que meio atacante. E é aí que eu acho que o treinador europeu erra, porque o treinador europeu ele é muito estudioso, mas a disciplina tática ela acaba tendo tanta importância que ele sacrifica um jogador excepcional. Imagina qual foi o treinador que estava no Barcelona na época do Ronaldinho? Foi o Cruyff, não foi? Eu acho que sim. Imagina se o Cruyff tivesse chegado pro Ronaldinho e tivesse dito assim, Ronaldinho vindo do PSG estourando. Não, te preocupa mais é com o coletivo, passa a bola, volta para marcar. Pô, não tem condição, né? O Ronaldinho era um meio atacante. Tanto é que com a chegada do Guardiola ele perde espaço, né? Sim, perde espaço, porque daí o Guardiola já era do jogo tático, do jogo coletivo, do toque de bola, menos o ataque, né, mortal, ir para cima, driblar, vencer na habilidade. Os jogadores brasileiros hoje, eles estão tendo dificuldade no futebol europeu por causa disso, porque eles chegam aqui e o treinador não quer que ele faça aquilo. E aí tu tem que ser inteligente o suficiente também como jogador para identificar. Um jogador que se destaca muito aqui no futebol europeu brasileiro é o Richarlison, porque ele joga na liga mais disputada da Europa, que é a Premier League, e ele faz uma carreata de gol. E o Ancelotti, que foi campeão da Champions com o Real Madrid, ele tá nos braços do Ancelotti. O Ancelotti ama ele. E o Ancelotti diz que ele tem tudo para ser um dos maiores centroavantes da história do futebol, porque ele é inteligente. Ele tem disciplina tática, ele tem o jogo coletivo e ele sabe a hora exata de fazer a jogada individual. Ele não faz qualquer jogada individual. Ele faz a jogada individual certeira, que é a que vai com a bola, vai parar dentro do gol. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe qual foi a idade que o Cebolinha foi para ir? Chegou aí? Qual a idade que o Everton chegou aí? Como assim? A idade que o Everton... Não é Everton. O Richarlison. Que o Richarlison chegou
chegou na Europa e a idade que o Cebolinha chegou na Europa? Eu acho que o Cebolinha, ele chega na Europa perto dos seus 20 e poucos já, né? Mas eu vou pesquisar, acho que é 23 anos que ele chega aqui. Ele tem 24, ele chegou ano passado, ele chegou aqui com 23 já. E o Richarlison, vamos ver aqui, porque o Richarlison tem... Ele foi cedinho, né? O Richarlison saiu do Fluminense direto. O Richarlison tem 23 anos, tem um ano a menos ainda. Então, para respaldar o que eu quero falar aqui. O Cebolinha já chegou, já tinha acabado o processo de formação dele. O Richarlison não. Então ele pega... Por que o jogador estrangeiro tem tido brasileiro tem tido dificuldade aí? Por causa da nossa base. A formação aí na Europa é uma formação diferente. Então, por isso que eles estão querendo pegar o guri mais novo. Pega aí o Rodrigo, o Vinícius Júnior, por mais que eles mandem para outros times, eles ainda estão num processo formativo deles ainda. Com 17, 18 anos, ainda está no processo de formação. Ainda dá para colocar alguma coisa a mais dessa parte tática e tal. Então, ele chega com toda essa capacidade técnica que nós temos de brasileiro e ainda tem mais uns 2, 3 anos para pegar a capacidade tática que o europeu quer. Por isso que ele está se destacando aí também, cara. Então, assim... que ele já finaliza a formação dele aqui, né? Claro, é difícil para um Cebolinha. Às vezes a gente fica falando, tem que ficar mais tempo no clube aqui e tal, o jogador devia jogar mais. Eu até entendo, pelo clube seria importante, mas para o atleta, quanto antes ele chegar lá, melhor. Porque aí ele vai ter esse desenvolvimento que ele ainda não acabou o processo formativo dele, né? Então ele vai ter esse tempo ainda para fazer. Então isso faz diferença. Tu vê que os atletas que chegaram mais cedo no brasileiro, que chegaram mais cedo na Europa, eles tiveram esse tempo dessa aprendizagem e aparecem mais, né? Claro que nós temos jogadores que chegam tarde aí, mas que são muito inteligentes, aí tu não tem o que fazer, né? O que acontece aqui hoje por exemplo, com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. O Rodrigo teve mais destaque que o Vinícius Júnior no início, logo na chegada, assim, naquela primeira pegada, né? Ele teve mais destaque que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior demorou um pouco mais para conseguir fazer o futebol dele fluir. E até hoje ele está sofrendo um pouco com isso, está tendo dificuldade, apesar das chances que ele recebe. O Rodrigo chegou entrando e fazendo gol, que nem ele fazia no Santos. Parecia que não tinha mudado nada. Mas com o passar do tempo ele foi sentindo mais. O Vinícius Júnior não. E aí o que acontece? Que influencia muito também aqui na Europa, que eu percebo isso aqui. É a maneira como o jogador é tratado nas matérias dos jornais. Então eu vou dar um exemplo. Como é que o Vinícius Júnior chega no Real Madrid? Ele chega com a expectativa de ser o Ronaldinho Gaúcho do Real Madrid. Porque era o peso das matérias que saíam do Brasil, dos jornais do Brasil, para os jornalistas aqui na Europa. Olha, o menino é um novo Ronaldinho Gaúcho, ele destrói, ele dá lambreta, ele dá caneta, ele joga sorrindo. Só que isso, tu pega um menino vindo de uma situação de vida, de uma realidade de vida, né, da pobreza, a gente sabe da realidade, da favela, no Rio de Janeiro, e tu eleva ele a esse grau com 19 anos de idade, joga ele lá no Real Madrid para fardar uma camisa do Real Madrid do lado do Benzema, que é o maior goleador do Real Madrid em Champions League, que é um dos maiores centroavantes que a Champions League tem. Não é o maior goleador da Champions League, mas é um dos maiores. E campeonato espanhol, e camiseta do Real Madrid, quantos anos está lá? Entendeu? Tu bota esse cara para fardar do lado do Sérgio Ramos, do Marcelo, com a expectativa da torcida de que a torcida do Real Madrid vai ter o seu Ronaldinho Gaúcho, e isso não se concretiza. Né? É aquela frustração, porque quando surgiu o Ronaldinho Gaúcho, quando surgiu o Ronaldo Fenômeno, até quando surgiu o Robinho, o que diziam? O novo Pelé. Sempre teve isso, né? Chegou um novo Pelé. Os que se destacaram, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Robinho no Real Madrid não conseguiu jogar. Robinho na Europa não conseguiu jogar, não conseguiu ser um bom jogador no Real Madrid, não conseguiu ser um bom jogador no Manchester City, não conseguiu ser um bom jogador no Milan. Ele foi sempre aquela média.
Tanto é que sempre voltava 2, 3 vezes, voltava para o Brasil para jogar de novo pelo Santos. Jogou no Atlético Mineiro. Então a expectativa que se gera em cima do jogador também prejudica, sabe? A expectativa que a torcida do Benfica tinha para o Cebolinha era a expectativa, pô, tá chegando um ponto esquerda de seleção brasileira, tá chegando um cara que vai para cima, que dribla, que mete gol, tá chegando o Ronaldinho do Benfica. E aí o cara chega aqui, olha, tem que cumprir função tática, tem que passar a bola, tem que jogar entre os volantes, tu não vai receber a bola por trás só para cortar para dentro e chutar pro gol. Aí trava um pouco o jogador e a torcida, pela expectativa que gerou, já cai matando em cima, já não quer saber do cara. Um jogador que não sofreu isso aqui, raro assim, uma exceção, foi o Lucas Leiva quando sai do Grêmio pro Liverpool. O Lucas Leiva ficou 10 anos no Liverpool. 10 anos. Em um ano, ele já era dupla de meio campo com o Gerrard, por exemplo, que é um mito do Liverpool. Tamanha importância que ele ganhou dentro do clube por entender e por ter essa percepção técnica e tática muito mais rápido, né? Então, é assim, eu lamento pelo Cebolinha, porque ele tem muita bola. Lamento pelo Cebolinha. Mas eu não vejo o PP numa curva diferente da dele. E aí a gente volta lá atrás. Essa história surgiu por causa do comentário do empresário do PP. É isso que eu ia te perguntar. Vendo que o Cebolinha passou aí, tu acredita que possa ser diferente a chegada do PP aí em Portugal? Não. Ou tende a sofrer mais? Vai sofrer muito mais, porque o PP, o Porto, vamos lá, o Futebol Clube do Porto. O Porto, ele tem um jogador chamado Marega. Se você aí brasileiro não sabe quem é o Marega, vai no YouTube procurar. O Marega, ele tem ele é um 3x4, ele é um armário, entendeu? E ele é um atacante alto, um armário. Ele é veloz, ele tem um bom chute com as duas pernas, ele é cabeceador. Esse cara não sai do time. E ele não é um centroavante cravado dentro da área, ele joga em todos os cantos do campo, entendeu? O Porto tem o Otavinho, que joga pelo lado esquerdo, que joga pelo lado direito, entendeu? O Futebol Clube do Porto hoje tem uma equipe e tem alguns jogadores de base que já estão ali. E o PP, ele ainda não estava no auge do seu potencial para chegar aqui, fardar e ser o cara. Não tá impedido de sê-lo. Não está impedido de sê-lo. Mas vai enfrentar uma concorrência muito maior que o Cebolinha, por exemplo, no Benfica. Porque quando o Cebolinha vem para o Benfica, quem é o Cebolinha? O Cebolinha é o camisa 11 da seleção brasileira. O Cebolinha foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, 3 vezes campeão gaúcho. Ele chega com o Steph, que ele entra aqui no Benfica e veste a 7. Quem é o PP? Então, mas pensando nessa situação aí, isso pode ser uma vantagem para o PP. Porque não vai chegar com essa cobrança de entrar sendo titular e vestindo a camisa e decidindo, vai chegar ali completando o time, podendo dar o tempo de adaptação sem estar muito exposto à mídia e tal. Isso pode ajudar ele. Pode ser que olhando por esse lado, sim, mas eu acho que a disputa que ele vai enfrentar vai ser muito mais difícil que a do porque assim, o Cebolinha chegou aqui dependendo só dele, entendeu? O Cebolinha chegou aqui com a 7 para ser titular, e no primeiro jogo dele com o Jorge Jesus, que era um amistoso, ele cortou uma bola no meio das pernas de um louco, chutou de fora da área e fez um gol. Porque ele chegou para ser titular. Ele chegou com a responsabilidade somente dele. E aí, de repente, a disciplina tática, o jogo coletivo, travaram o jogo dele. O PP não. O PP não tem... Existe uma expectativa, é claro, em cima do PP pelo dinheiro que se foi gasto nele, mas como ele chega sem nenhum título de renome, e ele já chega meio queimado, digamos assim, né? Porque o Grêmio está estudando liberar ele antes de junho, porque a cabeça dele não está mais no Brasil, e agora o empresário dele fez isso, o Grêmio já estuda mandar ele antes, o jogador já chega com uma desconfiança, apesar de não ser um titular absoluto, ele já chega com desconfiança. E aí é óbvio que ele vai ser bem recebido pelo elenco do Porto, o treinador do Porto, para o pessoal entender a importância dele, o treinador do Porto, ele é como se fosse o Renato Portaluppi. Ele foi campeão jogando pelo Futebol Clube do Porto e ele foi multicampeão treinando o Futebol Clube do Porto.
né? E ele é um baita treinador, assim. Acho que da safra de treinadores aqui portugueses, ele é um dos próximos que, se sair do Porto, vai pintar em algum clube do Brasil. E vai pintar em clube grande. Ele é um baita treinador. Então eu vejo que o Cebolinha ele chega para tentar se encaixar num elenco formado e ganhar espaços aos poucos. Então por isso que eu acho que vai ser mais difícil para ele. É claro que não tem o peso da responsabilidade. Isso pode facilitar dele entrar no segundo tempo e meter uma caixa. Mas ele não chega dependendo só dele, ele chega dependendo de uma série de fatores, e ele já chega, quer ver uma coisa aqui, ó, que eu não quero falar bobagem. Mas se eu não me engano, o PP, ele já chega aqui com 24 anos. Então ele foi se destacar com 23. Ele já vem atrasado, né, para a formação de um atleta profissional. Então ele recém estava se firmando pelo Grêmio. Eu acho que era extremamente importante para ele não ter jogado a final da Copa do Brasil com a cabeça num contrato europeu. O empresário errou ali. Porque o cara não dividiu bola, não sabe, não jogou, não quis. Nitidamente, é chato falar, o jogador não quis, parece maldade, mas tu olhava para ele dentro de campo, ele se doava muito menos. Por quê? Porque se o cara se machuca, se lesiona, entendeu? Muda bastante coisa. E ele já não estava rendendo tanto antes, né? Mas também o time inteiro tinha caído rendimento, então às vezes vai para um time que tá voando, ele possa se encaixar, né? Não dá para saber um atleta do outro. O Marcelo Reis hoje tá impossível, né? Cebolinha em 2023 vai ser destaque no Botafogo. Quer me enlouquecer, Marcelo? Estamos chegando ao fim da nossa live de segunda-feira. Muito obrigado por todos vocês que participaram desta live. 15 comentários, 17 compartilhamentos, muitas pessoas participando. E é aquilo que nós falamos no início do programa. Nos comentários dessa live, vai ter o link do nosso Spotify, vai ter o link da nossa página no Anchor. Se você quiser ver a nossa página no Anchor, é anchor.fm/toquemevoi. Anchor, A-N-C-H-O-R. Anchor. Os dois links estão nos comentários da live. Ricardo, meu querido, para finalizar, previsão não, porque previsão é meio que mirabolante de se fazer, né? Mas o que podemos esperar do Internacional em 2021 e o que podemos esperar do Grêmio em 2021, sendo que um clube trocou o departamento técnico e o outro manteve? Então, eu acho que a incerteza maior está do lado do Grêmio. Do Inter, você já sabe mais ou menos o que o treinador pensa, como é a forma de jogar. O time não vai mudar muito, vai chegar uma ou duas outras peças a mais. E é esperar o trabalho que ele já fez render. No Grêmio, nós temos um treinador que teve temporadas muito boas e teve temporadas que... Então, nós conhecemos dois lados do Renato, né? Então, sim, essa dúvida eu acho que ela vai ficar maior, pelo menos até terminar o gauchão aí, para ver como é que ele vai conseguir lidar com essas questões, inclusive de saída de PP e tal. Eu acho que existe alguns atritos internos aí que o Grêmio precisa resolver, com atletas, insatisfação de pai de atleta, teve o problema com o Ferreirinha que está vindo bem, tem tudo para se firmar, então ajeitando bem a casa, os dois times já têm um esqueleto bem feito, né? Se for ver, os dois times, né, aqui de Porto Alegre foram vice-campeões brasileiros, um da Copa do Brasil e outro do Campeonato Brasileiro. Então, esse esqueleto ele já está. Basta saber como é que se vão ter a capacidade de juntar todas as peças possíveis, consertar essas arestas que está no Grêmio. O Inter também, esqueci de falar, tem a questão aí do Edenilson, não se sabe se vai sair pro Atlético Mineiro ou não. Tem algumas coisas de bastidores. Eu acho que a dificuldade maior dos dois times é essas questões de bastidores aí. Acertando tudo isso, botando o trabalho para funcionar, tem tudo a ser um ano bom esse ano.
É isso aí. Ricardo, a tua página no YouTube e no Facebook é Futebol, Uma Paixão, Muitas muitas histórias. Futebol, Uma Paixão, muitas histórias. Sigam a página do Ricardo também no Facebook, no YouTube. Ele tem várias entrevistas muito boas lá. Inclusive, tem uma entrevista que tu fez lá com o rapaz da Academy, agora esqueci o nome, eu assisti aquela entrevista, achei muito boa. Da Next? Isso, Next Academy. Rodrigo Ferrari. Rodrigo Ferrari. Rodrigo Ferrari, atenção, queremos você aqui, hein? Seria uma entrevista Poxa, só falar aí dá para trazer ele tranquilo aí, ele vai. Pô, então vamos agilizar o Rodrigo isso aí. É da resenha. Vamos agilizar isso aí, porque eu achei muito boa a entrevista, muito boa mesmo, assim, fiquei impressionado. Lá no canal, lá para o pessoal saber, a gente conversa com bastante jogadores, treinadores que estão aí pela Ásia, que estão aí pelo mundo, contando um pouquinho do que a mídia não conta, então dá para ir lá e conhecer bastante a história desses desbravadores aí do futebol. Desbravadores do futebol brasileiro. E você, não se esqueça, futebol, uma paixão, muitas histórias. Procura no Facebook, procura no YouTube. A gente vai deixar também no comentário aqui da live o link para você ir lá no canal do Ricardo. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, sabendo que nem só de Cuesta viverá o Internacional, mas também de muitos gols dos seus atacantes, Yuri Alberto, Paulo Guerreiro, e infelizmente para nós gremistas o que resta é torcer para não tomar 5-0 amanhã do Ayacucho. É isso aí, eu falo isso para deixar o Marcelo Rezes totalmente inspirado, porque eu sei que ele vai estar assistindo frenético o jogo de amanhã, na altitude do Peru, em Lima. Ele vai ficar esperando o Grêmio tomar 5-0, eu tenho certeza disso. Ele vai perder o sono dele assistindo esse jogo. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, e até a próxima live do Toque Me Voe. E o bate-papo de hoje aqui, que foi muito bacana, Ricardo, mais uma vez obrigado, vai estar no nosso canal lá no Spotify na quarta-feira para você escutar durante o dia, durante a semana e partilhar com os seus amigos e companheiros. Boa noite e até a próxima!